Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí, de circuitos elétricos, tá certo? Bom, pessoal, aqui nessa nossa atividade, né, nós temos basicamente 3 questões, tá certo? Onde nós temos que determinar aqui o valor dessa nossa corrente Ix aqui, ó, que se vocês observarem é o valor da corrente que passa por esse resistor R2, tá? E para isso nós vamos ter que utilizar 3 técnicas diferentes, aí, uma técnica em cada exercício, né? Então aqui no exercício número 1, pessoal, ele pede para que a gente calcule o valor dessa corrente X aqui, utilizando a análise de malhas, tá certo? Aquela análise de malhas que foi proposta lá pelo Kirchhoff, tá? E aí, como sugestão aqui para a resolução do exercício, ele diz que a gente pode utilizar essas correntes virtuais aqui, ó, que foram colocadas, tá, apontando o sentido da corrente aqui em cada uma das malhas, beleza? Então nós temos aqui, pessoal, 4 malhas, né, se vocês observarem, tá, no circuito. Cada uma dessas correntes aqui, cada uma dessas malhas, aliás, ela tem a sua corrente. E aí o sentido dessa corrente, ele foi arbitrado aqui, acho que todas elas aqui para o sentido horário, tá certo? E aí com base nisso a gente vai conseguir resolver aí o nosso problema, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui essa nossa resolução, né, gente? Como é que funciona aqui a nossa análise de malhas, tá? Na análise de malhas, pessoal, normalmente a gente vem aqui e faz a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, a gente chama ela de LKT, né? E essa lei, pessoal, ela consiste em somar todas as tensões que a gente tem em uma malha, tá? E de acordo aí com a lei de Kirchhoff das tensões, pessoal, se eu somar todas as tensões em uma malha fechada aqui, a soma algébrica dessas tensões ela dá 0, ela dá um valor nulo, tá certo? E aí com isso a gente consegue tirar uma equação matemática para cada malha e com base nessas equações a gente consegue encontrar o valor dessas correntes aqui, ó, I1, I2, I3 e I4, e com isso a gente calcula as grandezas do circuito, tá? Então, gente, para a gente iniciar a nossa resolução aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte: nós temos 4 malhas, então, e nós vamos tirar aqui, nós vamos equacionar, tá certo? Cada uma dessas malhas, a gente teria aqui 4 equações, beleza? Só que nesse caso aqui, pessoal, especificamente no caso desse exercício, foi colocado pra gente essa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Isso aqui, pessoal, ele é uma fonte de corrente, ó, tá certo? E o que seria uma fonte de corrente aplicada aqui nesse circuito, né? Pessoal, a gente geralmente, em circuitos elétricos, utiliza fontes de corrente, tá? Para poder mostrar o valor da corrente elétrica num determinado ramo do circuito ou em uma malha também, tá certo? Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó, que essa nossa fonte de corrente aqui, ela não está sendo dividida aqui entre as malhas. Por exemplo, ela está aqui nesse lugar e essa fonte de corrente ela está valendo aqui apenas para a malha número 1, ó, tá certo? Agora, se a gente tivesse ela, por exemplo, aqui no lugar desse resistor, a gente já teria que fazer uma análise um pouquinho diferente, tá? Então eu vou focar aqui no caso desse exercício, beleza? E como essa fonte de corrente ela não está dividida entre as malhas, eu quero que vocês percebam que ela me diz, tá? Essa fonte aqui me diz que essa corrente 1 aqui, ó, que circula na malha número 1, ela já vale imediatamente 2 amperes. Então essa malha número 1 é que ela não vai ter uma equação matemática, tá certo? Então a corrente I1, que vale para a primeira malha aqui, ó, malha número 1, ela imediatamente é 2 amperes, porque essa nossa fonte de corrente não está sendo utilizada entre nós ou entre 2 malhas, beleza? Então, essa daqui é a primeira consideração que nós vamos colocar aqui, ó, tá? Então, nós vamos enumerar dessa forma aqui, ó. Então, malha número 1, tá certo? Então, para a malha número 1, nós imediatamente temos que a nossa corrente I1, que foi colocada aqui, ela vale 2 amperes, tá certo? Sem fazer nenhum tipo de cálculo, tá? Agora, pessoal, as outras correntes, I2, I3 e tudo mais, elas são compartilhadas entre as malhas, ó. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: aqui nesse resistor R1, eu tenho a circulação de corrente I2 e eu tenho a circulação de corrente I3, porque ele está sendo dividido para as 2 malhas, ó, tá? Então, aí, aqui agora, nós vamos ter uma equação que me diz que a corrente que passa por esse resistor aqui, ela depende tanto de I2 quanto de I3, tá? E como é que a gente vai fazer, então, essas equações, né? Como que a gente vai tirar esse equacionamento, ó? Pessoal, nós vamos pensar aqui no seguinte, então vamos chamar aqui de malha número 2, tá? E aí a gente tira a equação das correntes aqui de cada uma dessas malhas. Pessoal, então nós vamos utilizar
a análise de malhas, né? Lei de Kirchhoff das tensões. Pessoal, o plano aqui é que a gente venha e faça a somatória das tensões, tá? Mas eu costumo vir aqui e fazer uma sinalização matemática aqui só para ajudar a gente a entender certinho o contexto. Ela não é obrigatória, mas ela pode ajudá-los a entender como que a gente vai considerar os sinais aqui dessas tensões, tá? Então nós vamos padronizar o seguinte, ó. O lugar aqui no resistor na qual a corrente elétrica está entrando, a gente vai colocar um sinal de mais, um sinal de positivo, beleza? Então percebam que a minha corrente I2 aqui, pessoal, ó, ela está girando aqui no nosso sentido horário, tá? Então aqui no resistor R1 ela vai entrar pelo lado de cima, então eu vou colocar um sinal de mais aqui, tá certo? E o lugar no qual a corrente sai, pessoal, a gente vai colocar um sinal de menos, ó. Então é mais porque ela está entrando por cima e menos porque ela está saindo aqui pelo lado de baixo, tá certo? Então isso aqui representaria pra gente, pessoal, a diferença de potencial aqui em cima do resistor por conta do sentido dessa corrente, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para a nossa corrente I3, ó. Percebam que ela está no sentido horário, tá? E aqui no resistor R1, dessa vez ele está entrando aqui pelo lado de baixo, ó. Então nós vamos colocar um mais aqui embaixo, tá certo? E um menos aqui do lado de cima, tá? Lembrando que isso aqui não é obrigatório, mas eles nos ajudam a definir o sinal aí dessas tensões que a gente vai ter que somar, afinal nós temos que fazer uma soma algébrica, né? Então, ó, vamos lá, ó. Aqui no nosso R2 eu tenho a passagem da corrente I3 por ele, beleza? Então aqui, ó, do lado esquerdo a corrente está entrando e do lado direito aqui ela está saindo, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. R2 também temos a passagem aqui de I1 nele, ó, porque o R2 ele está sendo dividido aqui para as duas malhas, malha 1 e malha 3, beleza? Então, colocando o sentido da corrente aqui, ó, tá? A nossa I1 ela vai entrar por esse lado e ela vai sair desse lado aqui, ó, tá? Vamos fazer a mesma coisa para esse cara aqui, ó. I3 está passando aqui em R3, ela entra pelo lado de cima, tá? E sai aqui pelo lado de baixo, ó. Beleza? Ao mesmo tempo, nós temos o I4 aqui passando pelo R3. Percebam que aqui, ó, ela entra pelo lado de baixo e sai pelo lado de cima. E por fim, a nossa última resistência aqui, né? Nosso último resistor, tá? O I4 ele vem por cima e aí a corrente sai aqui pelo lado de baixo, ó, tá certo? Então, por que isso aqui é legal, né, pra gente entender, pelo menos no início aí, tá? Pessoal, quero que vocês percebam que se, por exemplo, eu tiver aqui, tá, um mais e um menos, o que nós vamos fazer vai ser subtrair aqui, pessoal, o valor das tensões desses caras. Se por acaso ela tivesse mais e mais aqui, a gente iria somar, beleza? Mas como nós temos mais e menos, quer dizer que uma corrente ela vem por um lado e outra corrente ela vem pelo outro lado. Então o efeito que a gente tem disso aqui é um efeito de redução na corrente, né? Ou seja, as correntes elas estão se subtraindo aqui, tá? Então agora nós vamos começar a somar tensões. Lembrando, pessoal, que para calcular a tensão V, a gente faz R vezes o valor de I, ó. A gente vem aqui e faz a aplicação da lei de Ohm, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai pegar, né, para fazer a somatória dessas tensões, ó? Aqui na malha 2, vocês podem escolher um ponto qualquer para vocês começarem a percorrer a malha. Nós vamos fazer uma varredura da malha aqui, tá? Então eu vou começar por esse nozinho aqui, ó, tá certo? Então como é que a gente vai ler isso aqui, ó, no sentido da corrente, tá? Aqui no nosso R1 eu tenho o valor do R, que seria 6, beleza? E a corrente que passa por ele, pessoal, seria I2, ó. Então eu vou fazer 6 I2 positivo. Percebam que isso aqui é R vezes I, então isso aqui é a tensão, tá certo? No resistor, tá? Pelo lado aqui da malha 2, ó. Só que aí, gente, ele tem duas correntes, então nós temos que ler ele duas vezes, tá? Então como é que a gente vai fazer a outra leitura, pessoal? A gente vai fazer, ó, 6 e 3, beleza? Ou seja, é R vezes o valor de I. E aí, qual que é o sinal, né, que a gente vai dar para isso? Pessoal, ó, é mais e menos. Então, se ele é mais e menos, a gente vai vir aqui e vai colocar um sinal negativo, ó, tá? E aí a gente sai percorrendo a malha, beleza? Então eu vou descendo aqui, girando no sentido horário, que é o sentido da corrente. Percebam que eu vou passar aqui pela fonte, ó. A fonte já é tensão, eu não tenho que multiplicar ela por I, tá? Então, ó, como eu estou passando pela fonte aqui pelo lado de baixo primeiro, beleza? Porque a corrente adotada foi esse sentido aqui, nós vamos ler menos 8, tá? E aí percebam, se eu for avançando aqui, eu chego no ponto onde eu saí, beleza? Quando a gente chega no ponto onde a gente saiu, pessoal, a gente vem aqui e diz que isso é igual a zero. Então percebam, somei todas as tensões que eu tenho na malha, tá?
e o resultado igual a zero. Isso é a lei de Kirchhoff das tensões, tá? É assim que a gente faz análise de malhas, tá certo? Então vamos lá, pessoal, eu só vou organizar essa equação aqui melhor, eu vou deixar as variáveis aqui para a esquerda e os números para o lado direito, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 6 e 2 menos 6 e 3, e isso aqui é igual a 8, tá? Eu só peguei o 8 e passei para o lado de lá. Então essa equação aqui seria a equação que vai atender a malha 2, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui para a nossa malha 3. Vamos fazer uma equação para cada malha, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai escolher um ponto de leitura, tá? Da nossa corrente aqui, para a gente poder começar então a fazer a somatória das tensões. Eu vou sair daqui, ó, desse mesmo nozinho que eu tinha pegado na malha anterior. Então a gente vai ler R vezes I, beleza? Eu tenho que somar tensões. Então, ó, vamos lá, nós vamos pegar aqui, ó, 4 que multiplica a corrente que passa por ele, que é I3, beleza? Então vamos lá, ó, 4... Opa, deixa eu trocar a cor dessa caneta. Vamos lá, 4 e 3, tá certo? Só que aí, pessoal, percebam que esse resistor aqui, ele compartilha, ele é compartilhado entre as malhas, então tem que ler ele duas vezes, tá? Então é R vezes I, beleza? Então aqui nós teríamos que fazer menos 4, tá? Então menos, opa, peraí, menos aqui, 4, tá? E a gente vai multiplicar outra corrente, pessoal, aqui passa por aqui, ó. Só que percebam que essa corrente a gente já tem, não é a corrente I1 aqui, ó, tá? E a corrente I1, ela vale 2 amperes. Então, eu ao invés de fazer 4 vezes I1, eu vou colocar aqui 4 vezes 2, porque eu já tenho ela, tá certo? Então, percebam que isso aqui é uma tensão, ó, tá? Avançando aqui na malha, ó, vamos descer aqui que nós vamos ter que ler esse resistor duas vezes. Nós vamos fazer então, ó, 2 e 3, tá? E menos 2 e 4, ó, porque ele divide as outras duas malhas. Então, ó, mais 2 e 3 menos 2 e 4, beleza? Avançando aqui então, pessoal, descendo, ó, nós vamos passar aqui por esse resistor R1. 6 e 3 positivo, tá? Menos 6 e 2 aqui, ó, que é compartilhado entre as malhas, né? Então, mais 6 e 3 menos 6 e 2, beleza? E aí, a hora que eu faço a leitura desse resistor R1, eu chego no nó aqui onde eu saí e nós vamos dizer aqui que isso é igual a zero, né? Aplicação de Kirchhoff, aqui a lei das tensões, tá? Pessoal, então eu vou do mesmo modo organizar essas expressões aqui. Eu vou deixar primeiro I2, depois I3, depois I4, tá? Então nós vamos buscar aqui, ó, percebam que nessa malha nós temos somente esse menos 6 e 2 aqui, ó. Então nós vamos colocar ele, menos 6 e 2. Vamos ver quanto que nós temos de 3 aqui, ó. Tem 4, com mais 2 e 3 aqui são 6 e 3, tá? Com mais 6 e 3 aqui são 12 e 3. Então, mais 12 e 3, beleza? Temos I4 aqui, pessoal? Percebam que nós temos, ó. Nós temos esse menos 2 aqui, ó. Então, menos 2 e 4. E temos número, né? Para a gente poder passar para o lado direito da igualdade? Temos sim, ó. Percebam que nós temos aqui, ó, menos 4 vezes 2. Menos 4 vezes 2 é menos 8, né, gente? E esse menos 8, quando eu jogo para o lado direito, ele fica 8 positivo. Então, aqui nós vamos ter o número 8. Ó. Então, essa daqui seria a equação, a expressão aí da malha número 2, tá? Do jeito que eu falei para vocês, nós temos que ter 3 expressões, né? Então, vamos escrever a expressão da última malha aqui, ó. Então, malha 4, tá? Então, vamos lá, malha número 4, beleza. Vamos escolher um ponto para a gente começar a fazer a leitura da malha. Eu vou pegar, por exemplo, esse nó aqui, tá? Que vocês estão vendo, ó. E a gente percorre a malha inteira no sentido dado aqui pela corrente, ó. Beleza? Pessoal, percebam que o R4 só tem uma corrente que passa por ele, né? Só tem o I4 aqui, ó, tá? Então ele a gente só vai ler uma única vez. Então nós vamos ler aqui, ó, 4 e 4, tá? Então vamos lá, ó, 4 e 4, beleza? Agora vamos para o outro resistor, o R3. Tem duas correntes aqui, ó. Então, passando aqui pelo o sentido dado pela corrente, né? Nós vamos passar aqui, ó, por mais 2 e 4 e depois menos 2 e 3, ó, tá? Então, mais 2 e 4 e menos 2 e 3, beleza? E aí eu chego no meu nó novamente, ó. Então, quando a gente percorre a malha inteira, somamos todas as tensões, a gente vem aqui e diz que isso é igual a zero, beleza?
Só vou também organizar aqui essa nossa expressão, tá? Eu vou deixar os índices menores primeiro, então percebam que eu tenho aqui, ó, menos 2 e 3, tá certo? E aqui eu tenho 6, né, ó, mais 6 e 4. Isso aqui é igual a 0, beleza? Então, gente, ok. Percebam agora que nós temos aqui, ó, 3 equações matemáticas, uma para cada malha, e da malha número 1 ela já está calculada, né? O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos organizar isso aqui num sistema de equações. E aí a gente vai resolver esse sistema de equações. E quando a gente resolver esse sistema, nós vamos conseguir encontrar o valor de 1 e 2 e 3. Aliás, e 2 e 3 e 4, a gente consegue achar o valor deles, né? E se eu tiver o valor desses caras, pessoal, eu já consigo resolver o problema. Eu consigo encontrar o valor daquela corrente IX, tá? Então, ó, vamos pensar aqui, vamos escrever um sistema de equações, beleza? São 3 equações nele, né? Pessoal, só para facilitar a minha vida aqui, eu vou copiar aqui essas equações rapidamente, tá? Então, vamos lá, vamos copiar ela aqui. Deixa eu colar ela rapidinho aqui, eu não vou nem cortar o vídeo, tá, pessoal? Rapidamente, qualquer coisa vocês avancem aí. Deixa eu copiar ela. Vamos colar ela aqui. Tá? E depois a nossa terceira expressão aqui. Eu vou copiar e vou colar ela aqui também. Beleza, ó. Percebam que a gente tem, então, um sistema aqui com 3 equações. Por que eu estou colocando essa daqui mais para o lado direito aqui? É porque eu quero que fique 2 embaixo de 2, e 3 embaixo de 3, e 4 embaixo de 4, tá? Isso só para deixar bem organizado aqui. Pessoal, então, ó, como nós temos esse sistema de 3 equações, vocês podem utilizar a técnica que vocês quiserem aí para poder resolver ele, tá? Vocês podem tentar resolver por substituição, se for possível. Podem utilizar, sei lá, a regra de Cramer, podem utilizar o escalonamento de Gauss, enfim. Como esse sistema aqui está pequenininho, pessoal, eu acho que resolver ele pelo método da substituição fica um pouco mais tranquilo, né? Então, só para a gente fazer algumas considerações aqui, ó, quero que vocês percebam o seguinte. Eu tenho 6 e 2, menos 6 e 3, isso aqui é igual a 8, ó, tá? E aí, gente, uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, e acho que é conveniente a gente já falar a partir de agora. Pessoal, eu quero que vocês percebam que eu preciso encontrar aqui o valor do Ix, tá? Deixa eu só escrever aqui a equação para esse Ix. Gente, o Ix é a corrente que passa aqui por esse resistor R2, ó, certo? A corrente que atravessa ele é essa corrente Ix, tá? Então, Ix aqui, ó. Pessoal, como é que nós vamos calcular essa corrente Ix? A gente tem 2 correntes aqui, não temos? A gente não tem a corrente I3 e tem a corrente I1, tá? Então, para a gente encontrar o valor desse Ix, pessoal, a gente pode fazer aqui, ó, I3 menos o valor da nossa corrente I1. Bom, I1 eu já tenho, que é 2 amperes. Então, se eu encontrar o valor do I3 aqui, pessoal, eu já consigo matar o problema inteiro. Eu não preciso nem encontrar o valor das outras correntes, I2 e 3, aliás, I2 e 4 aqui, ó, tá? Porque só encontrando o I3 já me serve aqui para resolver toda a nossa situação, todo o nosso exercício, tá? Então, o que eu vou fazer lá no meu sistema, pessoal? Como me interessa encontrar o I3, só ele, as outras não importam, eu vou isolar o I3 aqui nessas expressões e nós vamos fazendo as substituições necessárias aí, tá? Então, eu quero deixar o I3 isoladinho, ó. Lembrando, quando a gente está trabalhando com sistema linear, eu posso vir aqui e dividir a expressão inteira por um escalar, não é isso, pessoal? Vocês viram lá em geometria analítica, né? Então, eu vou dividir a expressão inteira por 6 aqui, ó, para deixar o I3 sozinho, tá? E aí, pessoal, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, essa última aqui, ó, eu vou vir aqui e vou dividir todo mundo por 2, tá, ó, para deixar o I3 sozinho também. Então, dividido por 2 aqui. E aí, depois a gente vai fazendo as substituições necessárias aí, tá? Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou escrever o sistema de novo, tá certo? Com essas divisões aqui executadas, ó. Então, dividindo todo mundo por 6, eu tenho aqui I2, tá? Menos I3, tá? E isso aqui vai ser igual, ó, 8 dividido por 6, beleza? 8 sobre 6. Só lembrando que o 8 sobre 6 a gente pode simplificar eles dois, não é isso? E isso aqui vai ficar, ó, se eu simplificar por 2, dá 4 sobre 3, já dá uma melhorada aí no nosso cálculo, tá? Então, beleza. Agora eu vou deixar do meio igual, porque nem precisa mexer nela, então eu tenho aqui, ó, menos 6 e 2, mais 12 e 3,
menos 2i4, isso aqui é igual a 8, tá? E por fim, a última aqui que nós vamos dividir por 2, ó. Se eu dividir a expressão inteira, eu tenho aqui, ó, menos i3, tá? Aí eu tenho aqui, ó, mais 3i4, mais 3i4, e isso aqui é igual a 0, beleza? Então agora nós vamos aplicar aqui as técnicas de substituição, tá, pessoal? Eu vou pegar o meu i3 aqui, ó, na equação de baixo, e nós vamos isolar ele simplesmente assim, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu vou fazer aqui nessa... Bom, vou fazer aqui mesmo, ó. Menos i3, tá? Mais 3i4. Isso aqui é igual a 0. Beleza? Eu quero isolar i3. Tudo bem, pessoal? Então eu vou jogar ele para o lado direito aqui, ó, tá? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que 3i4 é igual a i3. Ou i3 é igual a 3i4, né? Tanto faz, tá? Então, ó, o meu i3... Beleza? Podemos dizer que ele é igual a simplesmente 3i4 aqui. Opa, melhor ainda, vamos lá. Continuando aqui, tá? O meu i4 aqui, ó, é igual, tá? A i3 sobre o valor de 3, beleza? E por que, né, que eu deixei o meu i4 aqui? Porque, pessoal, eu vou substituir todo mundo aqui. Aqui no lugar desse i4, eu vou colocar i3 sobre 3, e aí a minha expressão vai ficando toda em função de i3, ó, tá certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse primeiro, tá? Para a gente poder isolar aqui completamente, né? Então, ó, como é que ficou aqui a nossa expressão? Menos i3, beleza? Menos i3, tá? Aliás, ó, vamos colocar ela certinho aqui, ó. i2 menos i3 é igual a 4 sobre 3, tá? Então vamos isolar o i3, eu vou jogar ele para a direita, pegar esse 4 sobre 3 e vou trazer ele aqui para a esquerda, tá? Ó. Então vai ficar i2 menos 4 sobre 3 é igual a i3, beleza? Vou deixar o i2 aqui, ó, isoladinho, né? Na verdade eu não precisava nem ter passado esse 4 sobre 3 para cá, agora que eu acabei de ver, mas vamos lá, fazendo ao vivo aqui fica meio... Então, ó, i2 é igual a i3, pega esse menos 4 sobre 3 e devolve ele pro lado de lá, vai. Então, mais 4 sobre 3, ó. Beleza? E aí a gente tem as expressões que eu preciso aqui para poder combinar elas, tá? Poder combinar onde, né, pessoal? Então eu vou pegar a equação do meio aqui agora e vou substituir essas duas aqui, ó, que a gente acabou de determinar. Encontro i3 e aí o problema ele fica resolvido, tá? Então vamos escrever a expressão aqui embaixo, ó, menos 6, deixa eu olhar ali, i2 mais 12i3, 12i3 menos 2i4, isso aqui é igual a 8, né? Então vamos lá, pessoal, ó. No lugar do i2, o que a gente vai colocar aqui no lugar do i2? Nós vamos colocar i3 mais 4 sobre 3. Só que, pessoal, eu tenho menos 6 que multiplica isso aqui, ó, tá? Então eu já vou colocando elas aqui, ó. Menos 6 que multiplica i3 mais 4 sobre 3, beleza? Ó, mais 12 i3 e menos 2 que multiplica o valor do i4, que é i3 sobre 3, ó. i3 sobre 3. Isso aqui é igual a 8, tá? Dá um pouco de trabalho, pessoal, mas mesmo assim eu acho que é mais fácil de resolver do que fazendo ali por escalonamento ou por Cramer, né? Então vamos lá, resolvendo isso aqui, eu vou distribuir esse menos 6, nós vamos ficar aqui então com menos 6 e 3, tá? Pessoal, menos 6 vezes esse 4 aqui, ó, vai dar menos 24 sobre 3, e menos 24 sobre 3 é 8, né? Negativo, ó, menos 8, tá? Então mais 12 e 3, menos aqui, ó, 2 e 3 sobre 3, tá? Isso aqui é igual a 8, beleza? Então, pessoal, ó, vamos pensando aqui, né? O 24 sobre 3 aqui, ó, isso aqui é menos 8, tá? Eu vou pegar esse menos 8 e vou jogar para o lado direito aqui, ó, vai ficar 8 positivo. Então eu vou ter esse 8 com esse 8 daqui, vai ficar 16, não é isso? Então, ó, outra situação que eu tenho, tá? Eu tenho menos 6 e 3 com 12 e 3, sobra 6 e 3 positivo, né? Ó. Então, vamos colocar isso aqui, ó, 6 e 3 positivo, tá? Ó, que é o 12 menos esse 6, beleza? Aí nós vamos deixar aqui, ó, menos, tá? 2 sobre 3 e 3, beleza?
Isso aqui é igual a 8 mais 8, tá? Aí, pessoal, a gente pode vir aqui tirar um mínimo múltiplo comum, ó, ou fazer aquela regrinha de multiplicar cruzado aqui, né, ó. 3 vezes 6 é 18, tá? E 18 menos 2 aqui seria 16, ó. Mas se quiserem tirar o mínimo aí, dá tranquilo também, ó. 16 e 3 sobre 3. E isso é igual a 8 mais 8 aqui, que é 16, tá? Pessoal, agora sim, ó, multiplicando cruzado de novo, tá? Eu vou pegar o 3, eu vou passar multiplicando aquele 16 ali. Se vocês multiplicarem o 3 ali por 16, tá? Isso dá... 6 vezes 8 dá 48. É 48 aqui, ó. Tá? Então nós vamos ter aqui que 16 e 3. E 3 é igual a 48. Logo, o nosso I3 é 48 sobre 16. E o meu I3, que é quem a gente estava procurando, ele dá 1 ampere aqui, ó. Beleza? Agora sim, pessoal, como a gente já sabe, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Para eu encontrar aqui, pessoal, essa corrente IX, lembrando que IX é a corrente que passa aqui pelo resistor R2, ó, tá? Basta então eu vir aqui subtrair as duas correntes que a gente tem neles, né? A gente geralmente faz a maior menos a menor, tá? Por conta até dos sentidos aqui que foram dados pra gente, ó. Então, o I3 a gente acabou de calcular, vale 3 ampere. E o I1 foi dado, ó, né, que é a equação aqui da nossa malha. Então seria 3 menos 2, que daria 1 ampere, tá? Só para a gente equacionar e ficar prontinho aqui o exercício, beleza? Vamos calcular aqui, ó. Então, portanto, certo? Portanto, tá? IX é igual a I3 menos I1, tá? O nosso IX... ele vai ser igual, I3 aqui é 1 ampere. Aliás, 1 ampere não, é 3 ampere. Ô, gente, eu coloquei 1 ampere aqui, mas eu vou colocar um bilhetinho para vocês. É 3 ampere aqui. Eu tô com a resposta já na cabeça. Eu vou colocar um bilhetinho aí nesse momento, tá? Mas beleza, então vamos lá. Vai ser 3 menos o nosso I1, que é 2 amperes. Agora sim, ó, o IX, tá? Ele é igual a 1 ampere aqui, ó. Beleza? E essa daqui seria aí, pessoal, a solução aí dessa questão número 1, tá? Ficou um pouco grande o vídeo, mas era para explicar passo a passo aí para vocês, tá certo? Aí os demais vídeos eu vou deixar uma resolução pronta aí para ficar um pouquinho mais curto, né? E não ficar tão cansativo aí para vocês. Espero que tenham assistido até aqui e tenham gostado. Qualquer dúvida, claro, qualquer situação, é só vocês me chamarem, beleza? Vamos avançando aí para as demais questões.